Capítulo 10. Estou morta de medo. Você ganhará força, coragem e confiança a cada vez que realmente se detiver e encarar o medo de frente. Você terá de fazer a coisa que acha que não conseguirá fazer. Eleanor Roosevelt. Vamos falar do medo. Não podemos ignorar o fato de muitas mulheres sentirem medo quando o assunto é investimento. A pergunta que ouço vezes sem conta, especialmente da boca das investidoras de primeira viagem, é: como vou perder o medo? Se você acha que é a única pessoa que sente um medo mortal quando chega a hora de comprar aquele primeiro imóvel ou de investir naquela primeira empresa, ou ainda cada vez que aplica seu dinheiro suado em algum investimento, saiba que você tem uma infinidade de companheiras. O lado bom e o lado mal do medo. Qual é a melhor coisa em relação ao medo? O medo tem um lado bom. O medo nos alerta quanto a possíveis situações em que há risco de morte. Você talvez sinta medo quando ouve um barulho estranho, tarde da noite. Imaginando que talvez alguém tenha invadido sua casa, você toma imediatamente todas as precauções necessárias. O medo pode infiltrar-se campos. Em Mulher Rica, 1207, capítulo 11, segunda PROVA. Embora possa nos alertar quanto a eventos capazes de colocar a vida em risco, o medo também pode ser um assassino de sonhos e oportunidades, de nosso próprio crescimento pessoal e de nossa vontade de viver uma vida de absoluta plenitude. Quando você estiver caminhando sozinha, à noite, ao longo de um parque mal iluminado, e, assim, você procura rapidamente o caminho mais seguro. Se estiver dirigindo no meio de uma tempestade de neve, com visibilidade quase zero, o medo pode levá-la a parar no acostamento, até que a tempestade amaine. Existe, portanto, um lado notavelmente benéfico do medo. Há também o lado destrutivo do medo. Embora possa nos alertar quanto a eventos capazes de colocar a vida em risco, o medo também pode ser um assassino de sonhos e oportunidades, de nosso próprio crescimento pessoal e de nossa vontade de viver uma vida de absoluta plenitude. Sentir um pouco de medo pode ser algo bom sempre que entramos numa área que é desconhecida e ignota. Um pouco de medo pode nos motivar a observar com maior profundidade os números relativos àquele investimento, ou a sintonizar o relatório especial veiculado pela televisão sobre aquela indústria da qual acabamos de comprar ações. Um toque de medo nos mantém atentas e, às vezes, evita erros onerosos. Esse é o aspecto do medo que pode nos ser de serventia. O aspecto prejudicial do medo revela-se quando o medo nos paralisa. Quando nos sentimos imobilizadas e não fazemos nada. Dizemos automaticamente não às oportunidades, sem nem sequer pensar. Tudo o que conseguimos enxergar são as coisas que darão errado. Conseguimos enumerar de trás para frente todas as razões para um investimento ser ruim, arriscado ou temerário. Somos vencidas pelo medo de cometer erros, de perder dinheiro, de nos decepcionarmos. Mas, então, por que deixamos que o medo nos detenha? As duas razões para isso acontecer são as seguintes: vou morrer. Uma das funções da mente, ativada pelo medo, é avisar-nos das situações ameaçadoras em relação à vida. Não obstante, a mente frequentemente percebe como mortal alguma coisa que realmente não é. Vejamos como seria uma mente monologando. 102 Mulher Rica Campos, em Mulher Rica, 1207, capítulo 11, segunda prova. É arriscado investir. Vou perder dinheiro. E se eu não puder pagar minhas contas? Ou a prestação da casa? O banco vai executar a dívida e tomar meu imóvel. Vou virar uma sem-teto. Vou ter de morar nas ruas. Oh, meu Deus, vou morrer. Caramba, como essa mente monologa. No entanto, este é o tipo de peça que nossa mente pode nos pregar. Será que morreríamos realmente se fizéssemos um investimento? Claro que não. Mas são essas reações automáticas, inconscientes, que ocasionalmente comandam nossas vidas. Quando você se sentir dominada por esse medo paralisante, ao dar uma oportunidade de investimento nova e desconhecida, reconheça primeiro que não se trata de uma situação capaz de colocar sua vida em risco. Não é um cenário do tipo vencer ou morrer. Em seguida,
Repasse racionalmente os prós e os contras. Qual é o lado bom? Qual é o lado ruim? Como você poderá reduzir o lado ruim? Em outras palavras, tire sua mente reativa e irracional do caminho. O medo como desculpa. Uma segunda razão, mais evidente ainda, para o medo assumir o controle é que, quando o medo se insinua, é simplesmente mais fácil não enfrentá-lo. Quando estamos enfrentando algo desconhecido, algo que irá nos desafiar ou pressionar, a sensação é desconfortável. A saída mais fácil é não fazer nada. Você já foi obrigada, por exemplo, a apresentar uma palestra? Os especialistas dizem que a coisa que as pessoas mais receiam é falar em público. Se você for uma vítima desse medo, parecerá sempre mais fácil não enfrentá-lo e não apresentar a palestra. O mais difícil seria enfrentar seu receio, redigir a palestra, ensaiá-la, fazer um curso de oratória, praticar um pouco mais e então, finalmente subir no palco. Ao percorrer esse processo, você crescerá. Afastando-se dele, você ficará limitado. Você consegue pensar numa coisa que, se a fizesse agora, mesmo sendo apavorante e desconfortável, tornaria sua vida melhor e mais com Estou Morta de Medo, 103 Campos, em Mulher Rica, 1207, capítulo 11. Segunda prova atleta por tê-lo enfrentado e vencido? Quem sabe, talvez, a compra de seu primeiro ou próximo investimento. É em momentos assim que o medo pode fazê-la ir adiante ou transformar-se numa desculpa para não fazer nada. Em momentos assim, você tem de escolher entre enfrentar seu medo e fazer a coisa, ou deixar-se intimidar por ela e ficar na mesma. Na verdade, nunca ficamos na mesma, ou crescemos ou encolhemos. Como este mundo se movendo e mudando tão rápido, as escolhas que fazemos expandem ou contraem nossas vidas. Não acredito que exista um meio-termo. O medo como um ativo. O medo pode ser nosso maior ativo. Cada vez que o medo aparece e você tem certeza de que não há risco de vida, isso significa que você está diante de uma oportunidade para crescer e expandir-se. É frequentemente por meio desse processo agitado que mais crescemos. E, quando tudo termina, a sensação é estimulante. Você não é mais a mesma pessoa que era antes do processo. Pense nisso da seguinte forma: o medo é a maneira pela qual crescemos. Em vez de temer o medo, encare-o de frente e saiba que você acabou de descobrir seu próximo nível de crescimento, se optar por encará-lo. Ralph Waldo Emerson mudou minha vida com a frase que cito a seguir: aquele que não está superando algum receio a cada dia não aprendeu o segredo da vida. Dois tipos de sofrimento. As frases tristes que ouço da boca das pessoas que estão envelhecendo são um se eu apenas, e eu gostaria de ter feito. Elas sabem que a vida tinha algo mais a lhes dar, mas, normalmente, em função do medo, por um motivo qualquer, elas se retraíram. O medo que essas pessoas sentiram pode ter sido o medo de fracassar, o medo de talvez não encontrar algo melhor, o medo de perder o que já tinham ou o medo de serem humilhadas. Qualquer que tenha sido a espécie de medo, foi mais poderosa que as 104 Mulher Rica Campos, em Mulher Rica, 1207, capítulo 11, segunda prova. Oportunidades de levar uma vida mais emocionante, alegre e gratificante. Já ouvi Anthony Robbins, o conferencista motivacional, dizer do alto do palco: existem dois tipos de sofrimento, o sofrimento causado pelo fracasso e o sofrimento gerado pelo ressentimento. Eu prefiro o sofrimento causado pelo eventual fracasso. Para mim, a dor provocada pelo ressentimento é a maior punição que eu mesma pus, só me impor. Sei quando me atrever e sei quando desistir. A moral da história é que, nos momentos em que me retraí, eu tinha mais de uma escolha. Preferi ser uma covarde, em vez de escolher a coragem. Ninguém entende me dizer quando não fiz o que devia ter feito. Estou plenamente consciente daquelas ocasiões. E é quando recordo esses momentos que a dor do ressentimento é mais aguda. Para algumas mulheres, o ressentimento decorre do fato de haverem desistido de suas carreiras. Para outras, deixar que suas carreiras se intrometam entre elas e suas famílias. E o ressentimento clássico é continuar mantendo uma relação ou casamento só porque é fácil e confortável.
O ressentimento que não quero que nenhuma de nós jamais tenha de experimentar consiste em ignorar os interesses financeiros e deixar que alguém imponha o que considera ser melhor para nós. Sem dúvida, é necessário ter coragem para realizar grandes mudanças na vida. É preciso ter coragem para enfrentar o desconhecido. A boa nova é que, sempre que escolhemos a coragem em lugar da covardia, acabamos vencendo, porque expandimos a pessoa que somos. E então não haverá ressentimentos. Um momento de coragem. Aposto que a maioria de nós se lembra de um episódio de coragem que tivemos ou presenciamos durante a infância. Um dia desses, eu estava observando uma garotinha de 7 anos, e ela me trouxe recordações. A menina estava se preparando para saltar pela primeira vez do trampolim mais alto, numa piscina de natação comunitária. Estou morta de medo. 105 Campos, Mulher Rica, 1207, capítulo 11, segunda prova. Quando ela subiu a escada, agarrando-se de forma tensa aos corrimões. Ela passou pelo último degrau e chegou ao trampolim. Ficou olhando para o fim da prancha. Todo o resto deixou de existir. Ela parou e ficou imóvel durante o que pareceu uma eternidade. Aí deu o primeiro passo, ainda agarrando firmemente os corrimões. Os corrimões terminaram e lá ficou ela, a prancha e a água lá embaixo, que provavelmente parecia estar a 1 quilômetro de distância. A menina caminhou hesitantemente até o fim do trampolim, com as perninhas um pouco trêmulas. E então chegou a hora da verdade, ou ela dava aquele enorme e apavorante salto para a água lá embaixo, ou dava meia volta, retornava à escada, descia e dizia, não consigo. A garota ficou lá durante 1 ou 2 minutos e então, com toda a coragem que conseguiu evocar, respirou profundamente, fechou os olhos e saltou do trampolim para o desconhecido. A água espalhou-se por todo lado quando ela mergulhou. Mas, quando a cabecinha aflorou, a menina sorria de maneira exultante de orelha a orelha. Consegui, gritava ela. Estivera morta de medo, mas havia conseguido. E o que vocês acham que ela fez em seguida? Bem, ela subiu novamente a escada e pulou outra vez, muitas vezes, do trampolim. Aquela garota de 7 anos não é nada diferente de mim ou de você. A situação pode ser diferente, mas a intensidade do medo, pouco antes de saltar numa piscina ou para uma nova aventura, é bem conhecida. Como posso superar o medo? Quando se trata de investir, pisamos frequentemente em território desconhecido. Muitas de nós estarão fazendo algo nunca feito antes. Talvez não tenhamos experiência e certamente não temos todas as respostas. Não sei de nenhum investidor que tenha. Nesse sentido, a curva de aprendizado é árdua. A probabilidade de cometer erros é elevada. E esta menos 106 Mulher Rica Campos, Mulher Rica, 1207, capítulo 11, segunda prova. Remo jogando com dinheiro de verdade, o que sempre acrescenta um pouco de drama à equação. O medo que sentimos pode assumir muitas formas. Pode haver o medo de perder nosso dinheiro. Ou o medo de cometer erro e disso você não precisa nem mesmo ter medo, porque uma coisa é certa, você vai cometer erros. Ou talvez tenha ouvido dizer, como eu ouvi, que um dos maiores receios das mulheres é acabar empurrando um velho carrinho ou de supermercado pelas ruas, sem um centavo e sem teto, e este medo pode ser perfeitamente justificável se você observar algumas das estatísticas já mencionadas sobre mulheres idosas e dinheiro. Mas, qualquer que seja o medo, admita sua existência. É evidente que uma das formas de reduzir o medo é acumular informações e experiência. Quanto mais você souber acerca de um determinado investimento, mais confiante estará ao tomar decisões. Quanto mais investimentos você fizer, mais autoconfiante e consciente você será. E o medo irá desempenhar um papel cada vez menor a cada investimento. Um exercício de mudança de vida. A maioria de nós sente medo ou até mesmo puro terror em determinadas ocasiões. Então, como podemos superar isso? Participei de um curso de sobrevivência anos atrás que ensinava como lidar com o medo. Em um dos exercícios,
tive de subir até o topo de um poste de madeira semelhante a um poste telefônico, ficar em pé lá em cima sem usar as mãos, em seguida, saltar e agarrar um trapézio a certa distância. Pensei imediatamente que a parte mais apavorante seria, de longe, o salto com fé na direção do trapézio. Mas não foi bem assim. À medida que eu subia no poste, agarrando e depois me firmando em cada cravo de aço, pensava, não é tão difícil. Aí cheguei ao último cravo e o único lugar onde poderia me estou morta de medo. 107 Campos, em Mulher Rica, 1207, capítulo 11, segunda prova nota da revisora técnica. Vários estudos apontaram que as mulheres americanas têm pavor da síndrome da Baghdad, a figura idosa, para nós muito comum em filmes, que carrega todos os seus pertences em um único carrinho de supermercado, e vaga pelas ruas, pedindo esmolas. Agarrar era a superfície plana no topo do poste, que talvez tivesse uns 30 centímetros de diâmetro. O terror estava prestes a me invadir. Lá estava eu me agarrando com as duas mãos ao topo do poste, com os pés apoiados nos últimos cravos. A parte mais apavorante de todo o exercício foi tirar o primeiro pé do último cravo e, sem a ajuda das mãos, ficar em pé no topo do poste. Fiquei colada naquela posição durante o que me pareceu uma eternidade, até que o instrutor gritou lá de baixo: "O que está acontecendo?" Perguntei a ele como posso vencer o medo. E a resposta foi: não se trata de vencer o medo. Trata-se de aprender como administrar o medo quando ele aparece. Vamos, vá em frente. Tenho de confessar que nem sei como consegui, naquele momento, apoiar um pé no topo daquele poste e depois apoiar o outro pé. E fiquei em pé naquela minúscula plataforma onde mal cabiam meus dois pés com os braços estendidos para me equilibrar. Consegui, pensei. Aí fui invadida pelo medo número 2. Agora eu teria de saltar sem vacilar e agarrar o trapézio que pendia a quase 2 metros de distância. Repeti mentalmente o que o instrutor dissera: trata-se de aprender como administrar o medo. Vamos, vá em frente. Enchi o peito, saltei do poste e agarrei o trapézio. Quando me baixaram até o chão, eu tremia mais do que quando havia começado. O instrutor se aproximou e perguntou: "Você aprendeu a lição?" Só pude pensar que cada uma e todas as células de meu corpo haviam aprendido a lição. Enfrentando o medo do meu primeiro investimento, vocês acham que eu estava com medo quando me sentei no escritório do corretor, com os documentos à minha frente prestes a assinar o compromisso de compra e venda de meu primeiro imóvel de aluguel? Pois eu não estava com medo, estava aterrorizada. Robert me disse, em 1989, parecendo ele mesmo o instrutor do curso de sobrevivência: "Kim, chegou o momento de você começar a investir." Investir? O que você quer dizer com investir? Perguntei totalmente confusa. 108 Mulher Rica Campos, M. Mulher Rica, 1207, capítulo 11, segunda prova. Robert me explicou resumidamente alguns princípios do pai rico, acerca de investimentos e propriedades imobiliárias, e em seguida disse: "Agora é você quem decide." Ah, não, pensei. Estão querendo que eu suba outra vez naquele poste. E foi assim que começou minha formação em matéria de investimentos. Uma das sugestões que Robert me fez foi: examine as vizinhanças. Foi exatamente o que fiz. Havia um bairro chamado Westmoreland, algumas quadras de distância de onde morávamos em Westmoreland, perto de Portland, no Oregon. Era uma comunidade maravilhosa, cheia de casinhas simpáticas com jardins e pórticos de entrada. A área rodeava um parque e as lojas de antiguidades e os restaurantes davam uma sensação de cidade antiga à comunidade. Para encurtar a história, encontrei uma graciosa casa de 2 quartos e um banheiro que estava à venda. A casa tinha um belo quintal e uma garagem separada. Havia até uma bela borboleta de metal pintada, fixada na fachada da casa. Perfeita. O preço de venda era $45.000 e eu teria de dar $5.000 de entrada. Depois de fazer todos os cálculos,
Imaginei que a casa me daria entre $50 e $100 mensais de fluxo de caixa. Esse fluxo de caixa significa que eu cobraria o aluguel do inquilino, amortizaria a hipoteca e enfiaria o saldo diretamente em meu bolso. Como aquele era meu primeiro negócio imobiliário, eu não sabia muito bem o que estava fazendo. Então, examinei tudo 3 ou 4 vezes: o telhado, os encanamentos, a estrutura da casa, os impostos e o seguro, tudo o que me lembrei. Conversei com algumas administradoras de imóveis para saber quanto poderia cobrar de aluguel. Fui muito meticulosa. Mesmo assim, quando chegou a hora de assinar a papelada na corretora de imóveis e entregar meus $5.000, minhas mãos estavam tremendo tanto que eu mal conseguia assinar. Eu tinha feito toda a lição de casa referente ao imóvel. Havia conferido tudo de fio a pavio. Calculara 3 vezes todos os valores. Assim, por que eu estava tão apavorada? Mas continuei dizendo a mim mesma: vamos, vai em frente. Estou morta de medo. 109 Campos, em Mulher Rica, 1207, capítulo 11, segunda prova. Vou repetir, aquele foi meu primeiro investimento em imóveis. Eu não tinha certeza de que minha análise de tudo estivesse correta. Fiz o melhor que pude, mas pensava: e se eu tiver cometido algum erro? E se eu perder dinheiro a cada mês, em vez de ganhar? E se houver algum problema grave com o telhado ou os encanamentos? E se eu perder meus cifrão 5.000? Tudo isso me passou pela cabeça enquanto fiquei ali sentada olhando para o cheque de $5.000. Estava quase desistindo. Talvez eu deva desistir desse negócio, pensei. Seria a coisa mais fácil a fazer. Talvez eu tenha de saber mais sobre imóveis, antes de comprar o que quer que seja. Se este negócio é tão bom, por que não está todo mundo se matando para fechá-lo? Cada um daqueles pensamentos parecia uma razão razoável para desistir do negócio. Na certa, eu poderia encontrar muita gente que aplaudiria minha decisão de desistir. Mas aí eu disse a mim mesma: Kim, você pesquisou tudo o que foi possível acerca deste imóvel. O negócio parece ser bom, a julgar pelo que você sabe. Se não fechar este negócio, você provavelmente nunca investirá em imóveis. É agora ou nunca. Pule e agarre o trapézio. E, com isso, assinei a papelada, entreguei meu cheque de entrada e passei a ser orgulhosa proprietária de meu primeiro imóvel de locação. Cometi algum erro em relação àquele imóvel? Sim. Os erros me custaram dinheiro? Sim, custaram. Meus cálculos estavam absolutamente certos? Não. Teria sido esse o investimento mais importante que fiz na vida? Sem dúvida alguma, porque foi o primeiro. Ele fez com que eu me mexesse. Abriu a primeira porta que mais tarde me levou a fazer mais e mais investimentos. Vocês perguntarão se eu estava nervosa quando comprei meu segundo imóvel e todos os outros que acabei comprando. Sim, eu estava. Na verdade, houve um fechamento de negócio em que eu estava literalmente chorando de medo, porque tinha certeza de que o imóvel estava quase desmoronando. Mas acabei comprando. E fui aprendendo um pouco mais a cada investimento que fazia. Fui ficando mais competente. Adquiri mais experiência. Este é, na verdade, um processo no qual se dá o passo de cada vez. 110 Mulher Rica Campos, em Mulher Rica, 1207, capítulo 11, segunda prova. Comentarei mais adiante, no capítulo 20, o investimento que eliminou para sempre 95% do meu medo e como foi que isso aconteceu. Foi uma de minhas maiores lições na vida. A história de uma investidora, dar o passo seguinte, segue-se a inspiradora história de uma mulher que enfrentou seus temores ao comprar seu primeiro imóvel de aluguel. Hoje, ela é uma investidora feliz e bem-sucedida. A história de Kate. Meu marido e eu éramos típicos donos de uma pequena empresa. Trabalhávamos que nem escravos, mas não íamos adiante. Na verdade, estávamos ficando para trás mês após mês. Eu tinha 47 anos, 2 filhos na universidade e 3 ainda em casa.
Era difícil encontrar tempo necessário para estudar, informar-me e procurar possíveis negócios imobiliários. Mas acabei encontrando, porque sabia o quanto isso seria importante para mim e para minha família. Meu marido me apoiou muito e foi agradável aprender juntos. Decidimos que eu me concentraria em imóveis, ao passo que ele estudaria outros investimentos. Foi uma enorme responsabilidade para mim quando chegou a hora de comprar nosso primeiro imóvel para locação, em um prédio de apartamentos. O fechamento do negócio iria esvaziar totalmente nossa poupança e eu estava morta de medo. Quando chegou a hora, estava quase mudando de ideia e desistindo da compra. E, sem dúvida, teria desistido, não fosse o apoio de algumas pessoas que me rodeavam. Eu ficava dizendo a mim mesma que havia dedicado muito tempo e dinheiro à minha preparação financeira, nos 2 anos anteriores, e que sabia o que estava fazendo. Cansei de repetir isso, a fim de calar aquela voz baixinha que ficava murmurando lá no fundo de minha mente, dizendo que eu não sabia que diabos estava fazendo, perguntando como eu podia achar que aquilo iria dar certo. Estou morta de medo. 111 Campos, Mulher Rica, 1207, capítulo 11, segunda prova. Tô afirmando que iríamos perder todo o dinheiro da família e por aí afora. Hoje, posso olhar o passado e rir, o que significa uma magnífica sensação. Fechamos aquele negócio e hoje ele gera um belíssimo fluxo de caixa. 12 Mulher Rica Campos, Mulher Rica, 1207, capítulo 11, segunda prova.